E se Deus já tiver escolhido a pessoa certa para você, mas ainda estiver te ensinando a chegar até ela, talvez o problema não seja o tempo de Deus, mas o tempo que o seu coração precisa para amadurecer o que Ele já preparou para você. Às vezes, Deus não muda o cenário, porque o que Ele quer transformar é o seu interior. Ele já escreveu o encontro, já preparou o caminho, mas ainda está moldando o coração que vai caminhar até lá. O tempo da promessa não é atraso, é treinamento. Deus não trabalha com pressa, trabalha com capricho e com preparo. Pensa em uma semente. Antes de nascer, ela morre. É enterrada, esquecida por um tempo, e só depois rompe a terra para florescer. A semente não está parada, ela está sendo trabalhada de dentro para fora. Assim também é você. O silêncio de Deus não é ausência, é criação de solo fértil. O que Ele plantou em você precisa criar raiz, antes de aparecer e atrair a outra metade. Enquanto você acha que está esperando alguém, Deus está esperando você. Porque o amor que vem dele não é para completar, é para compartilhar. E se você ainda busca no outro o que só Deus pode preencher, o encontro se torna um peso. Mas quando o coração amadurece, o amor deixa de ser necessidade e se torna propósito. Por isso, não chame de demora o que é lapidação. Toda joia passa pela dor do polimento antes de brilhar. E quando o seu coração estiver pronto, você não vai precisar de um sinal do céu. Vai apenas sentir paz, e essa paz será o reconhecimento de que chegou a hora e que o tempo de Deus sempre foi perfeito. Mas existe algo que quase ninguém entende sobre essa paz. Às vezes, ela chega e a gente confunde com acomodação. Porque nem toda calma vem de Deus. Algumas apenas escondem o medo de recomeçar. E é sobre isso que eu quero te mostrar agora. Tem momentos em que o coração diz, está tudo bem, mas o espírito permanece inquieto. E a gente chama de paz o que na verdade é cansaço. Cansaço de tentar, de orar, de esperar. Mas Deus não nos chama para descansar fora da vontade dele. Ele nos chama para descansar dentro da direção dele. Lembro de uma mulher que dizia, eu acho que esse é o homem certo, porque perto dele eu fico tranquila. Mas ela percebeu que a tranquilidade não vinha de propósito, vinha de desistência. Deus começou a incomodá-la, não para tirar o que era bom, mas para mostrar que o bom dela ainda não era o melhor de Deus. A paz que vem de Deus não te acomoda, te desperta. Ela não é ausência de dúvida, é presença de direção. E se essa mensagem está tocando o seu coração, se inscreva aqui no canal e caminhe comigo nessa jornada. Toda semana, Deus me inspira com palavras como essa. E talvez a próxima seja exatamente o que você precisa ouvir. Agora volta comigo, porque às vezes o posicionamento de Deus é doloroso. A paz de Deus não te paralisa, ela te posiciona. Mas cuidado, nem sempre o lugar onde Ele te posiciona é confortável. Porque às vezes o posicionamento de Deus vem acompanhado de despedidas. E Ele te fere, apenas para te livrar. O Deus que acalma o coração também é o mesmo que corta o que impede o coração de crescer. E é nesse ponto, entre a ferida e o livramento, que Ele te ensina a confiar. É difícil entender quando uma porta se fecha. Você ora, acredita, se entrega e de repente tudo desaba. Mas nem toda perda é punição. Algumas são proteção. Enquanto você lamenta o que perdeu, Deus está guardando o que ainda vai florescer. E se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Eu confio no tempo de Deus. Quero ver quantos corações estão sendo moldados hoje. E vou orar por cada um que escrever. Porque o que Deus fecha com dor, Ele sempre abre com propósito. O que Deus abre com propósito, Ele sustenta com tempo. E se ainda não aconteceu, é porque o tempo ainda está moldando o seu coração. Deus não te negou o que pediu. Só está te amadurecendo para não perder quando chegar. A promessa é certa, o preparo é necessário. Deus não entrega bênçãos imaturas para corações apressados. Antes de te levar ao destino, Ele te ensina a andar com maturidade. Pensa no oleiro e no barro. O barro nunca entende a pressão das mãos que o moldam, mas é a pressão que dá forma. É o tempo que dá firmeza.
E enquanto você acha que Deus te esqueceu, Ele está girando a roda, ajustando os detalhes. Deus não quer que você chegue rápido, Ele quer que você chegue inteiro, porque o que vem fácil, vai fácil, mas o que vem no tempo certo, permanece. E se o que você ouviu até aqui está edificando a sua fé, deixa o seu like agora. Isso ajuda a espalhar essa mensagem e faz o algoritmo entregar fé para quem precisa tanto quanto você. O tempo de Deus não atrasa, ele amadurece. E quando o amadurecimento termina, o céu começa a se mover. E talvez o tempo de Deus esteja chegando agora. Não lá fora, mas dentro de você. Porque o primeiro milagre que Deus faz não é mudar o cenário, é mudar o coração que habita nele. Então respira e se permita ser moldado por ele. Quantas vezes você pediu para Deus apressar o tempo? Quantas vezes chorou porque achou que ele te esqueceu? Mas ele nunca se atrasou. Ele apenas te preparava. Senhor, toca agora onde o tempo feriu. Cura o que a espera desgastou. Renova a fé que quase se apagou. E mostra, Deus, que o teu tempo é perfeito, mesmo quando a gente não entende. Se essa oração falou com você, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ser lembrado do tempo de Deus. E se quiser continuar recebendo palavras assim, se inscreva e ativa o sininho, porque toda semana Deus tem renovado essa voz para alcançar corações como o seu. Agora descansa. Você não está atrasado, está sendo moldado, não perdeu tempo, está sendo preparado. E quando olhar para trás, vai perceber, Deus nunca demorou. Deus só te preparou um pouco mais. Você não está atrasado, está sendo moldado pelo tempo de Deus. Agora respira fundo. Silencia tudo ao redor por um instante. Olha para sua história com outros olhos. Percebe como Deus sempre esteve ali, até mesmo nos atrasos que você não entendeu. Nada escapou do controle dele. Nem o tempo que você julgou perdido, nem as pessoas que saíram sem explicação, nem os planos que pareceram falhar. Tudo isso fazia parte do processo. Sabe, às vezes Deus te leva por caminhos mais longos não para te cansar, mas para te fortalecer. Porque o que vem rápido demais se quebra fácil demais. Mas o que vem do tempo de Deus vem sólido, vem maduro, vem inteiro. E um dia você vai olhar para tudo isso e entender. Deus não estava demorando, Ele estava te treinando para não desistir no meio. Deixa eu te contar uma história curta. Havia um rapaz que orava todos os dias, pedindo para Deus mandar a pessoa certa. Mas o tempo passava e nada acontecia. Ele começou a achar que estava esquecido. Até que um dia, sem aviso, conheceu alguém que parecia tudo o que ele tinha pedido. Sorriso fácil, conversa boa, fé parecida, mas o relacionamento durou pouco. Porque apesar da aparência, o propósito não se alinhava. Foi aí que ele percebeu. Deus não estava preparando alguém para ele. Deus estava preparando ele para alguém. E nesse processo, o que parecia demora era construção. O que parecia solidão era capacitação. E o que parecia o fim era apenas o primeiro capítulo do plano certo. Talvez seja isso que Deus está fazendo com você agora. Te amadurecendo, te ensinando a esperar sem se perder, a confiar sem entender, a amar sem se desesperar. Porque o tempo de Deus não é um relógio, é um mestre. Cada dia que passa é uma lição invisível sendo escrita dentro do seu coração. Enquanto o tempo de Deus age, ocupe-se em crescer. Ore, sirva, perdoe, estude, cuide do que já está nas suas mãos. Deus não trabalha apenas no tempo, Ele trabalha no preparo. E quando o seu preparo estiver completo, você não vai precisar correr atrás do que é seu. O que é seu vai te reconhecer, porque foi moldado na mesma oficina divina que te moldou. E se essa mensagem falou com você, deixa aqui nos comentários. Eu confio e continuo. Quero ver quantos corações estão caminhando nessa fé comigo. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque toda semana Deus me inspira a trazer palavras que te fortalecem. E talvez a próxima seja exatamente o que você precisa ouvir. Agora fecha os olhos por um instante, escuta o som da sua respiração. Percebe? Você ainda está aqui, ainda está de pé, ainda crê. Isso já é prova de que Deus não te deixou. Ele apenas te preparou para permanecer.